essa semana eu estive com o presidente do Tribunal de Contas da União, que disse o seguinte, que há 3, 4 anos, pouco tempo atrás, a gente tinha 5, 6 pessoas trabalhando para cada aposentado. Hoje a gente já tem menos de 2 pessoas trabalhando para cada aposentado. Isso é preocupante. Não é qualquer pessoa falando. É o presidente do Tribunal de Contas da União, que analisa as contas do governo. Uma coisa que eu venho falando já há muito tempo, né? Você, jovem hoje, que, né, tá numa idade pelo menos uns 20 anos mais jovem do que o Vilela, para ser jovem, não conte com a sua aposentadoria do INSS, porque o sistema hoje não é sustentável. Né? A curva que nós temos agora, primeiro, o único país que mantém o modelo de repartição, que é basicamente quem está trabalhando hoje, sustenta quem é que está aposentado, em vez de... E o outro sistema, que é o de capitalização, é você trabalhar a sua vida inteira, o governo guarda o seu dinheiro e você, muitas vezes, tem a opção de fazer investimentos com baixo risco daquilo que você trabalhou sua vida inteira, ou o governo faz esses investimentos por você, e aí quando você se aposenta, você recebe aquilo que você contribuiu, mais os rendimentos daqueles investimentos que foram feitos ao longo do tempo. No nosso sistema, não. Ele gasta o nosso dinheiro? No nosso sistema, ele gasta o nosso dinheiro, a gente contribui para sustentar aqueles que estão aposentados hoje, só que, primeiro, que é um modelo completamente insustentável, principalmente porque a gente deixou de ser um país jovem, né? E segundo, porque a gente não tem mão de obra formal, né? A maior parte das pessoas hoje ou está trabalhando em pessoa jurídica ou é trabalhador informal, o que significa que, nesse esquema de pirâmide, está faltando a base, né? Então, acho que esse é um ponto importante para ser colocado. Quando as coisas chegaram nesse nível na Grécia... É porque as pessoas podem falar, não, mas do ponto de vista da lei é direito adquirido, não tem como não receber, não tem como eu tomar calote. Mas quando isso aconteceu na Grécia, que é um país desenvolvido, a própria Suprema Corte da Grécia cortou pela metade muitas das aposentadorias porque não tinha mais como pagar. Então, ou seja, revogou direito adquirido. Né, cortou direito adquirido. Então, só para as pessoas prestarem atenção de que a gente está num caminho de ter calote para quem se aposentar. Bom, para além do calote, agora nós temos roubo. Agora nós temos gente tirando dinheiro além do rombo, do aposentado para colocar no próprio bolso. Né? Essa história de você ter descontos, né, de aposentado e de pensionista para sindicatos e para associações, né, vinculadas a classes de trabalhadores, é uma coisa que começou em 1991 com o Collor, tá? Mas isso não é que o roubo começou com o governo Collor. Isso é esse instrumento de que a associação ou o sindicato pode fazer o desconto na sua folha para fazer a contribuição previdenciária. Começa a disparar esses descontos em 2009 e 2010. É importante dizer isso porque o discurso dos petistas hoje começou no governo Bolsonaro, né? Não, os descontos começaram a aumentar e as investigações dos ministérios públicos de vários estados começaram a avançar ainda no mandato do Lula, no segundo mandato do Lula, e depois isso continuou, Dilma 1, Dilma 2, entrou o Bolsonaro. Você, Vilela, e quem me conhece sabe que eu não tenho nada de bolsonarista, mas eu não vou criticar o Bolsonaro com base numa coisa que ele não fez. Pelo contrário, no governo Bolsonaro teve uma medida provisória para que você tivesse a renovação, para que o aposentado tivesse que renovar aquele desconto com a associação de ano em ano. Tá. A esquerda entrou com modificações nessa medida do Bolsonaro para que, em vez de ser em ano, fosse de 3 em 3 anos. Ou seja, já afrouxando o período em que você precisava fazer aquela rechecagem, né? A prova de vida. Aí, quando entra Lula 3 agora, esse último mandato do Lula, entre o ministro Carlos Lupe, que é uma indicação do PDT, do partido do Ciro Gomes, e o Lupe, aqueles descontos de associações que antes estava ali no governo Bolsonaro na casa dos 300 milhões, passam assim para mais de 3 bilhões de reais, e o rombo total calculado pela Polícia Federal é de 6 bilhões de reais. Né? Então, vamos falar sobre 2 associações aqui. Uma é a CONTAG, que é a associação vinculada ao MST, diretamente ligada ao PT. Né? Inclusive, tocada ali por ex-parlamentares do PT. Outra é o Sindinap, cujo vice-presidente é o irmão do Lula. Né?
Isso que eu queria entender. E aí os repasses passam ali de 300 milhões ali para mais ou menos cada entidade no governo Bolsonaro para 3 bilhões, né, para cada entidade mais ou menos no governo Lula. Então, o meu ponto é o seguinte, né? Como eu disse, não sou bolsonarista, mas também não vou criticar o Bolsonaro com base em mentira, como o PT está fazendo. Por que diabos Bolsonaro iniciaria um esquema para privilegiar uma associação do MST ou para passar dinheiro para a associação do irmão do Lula? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Outro dado prático que o Arthur colocou aqui. Se então a responsabilidade é do governo Bolsonaro e é um escândalo do governo Bolsonaro, por que os deputados do PT não assinam a CPI pra gente ir atrás do Bolsonaro? Se o prejudicado é Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, não faz sentido, né, eles não assinarem para que tenha investigação. E justamente eles não querem que aconteça, porque sabem que é o escândalo do governo Lula, principalmente do governo Lula 3. E você teve várias medidas ao longo do tempo para afrouxar essa fiscalização, né? Primeiro, você precisava fazer a biometria no Ministério da Previdência para fazer essa renovação dos descontos feitos pelas associações. Aí, num projeto que a gente votou ainda em 2021, a esquerda coloca o que a gente chama de jabuti. Jabuti é quando tem um projeto sobre um tema e aí inserem uma coisa que não tem nada a ver com aquele tema. Pra ver se cola. Pra ver se cola. Isso né? é o chamado jabuti? Chama-se jabuti porque... É a história, né? Você tem um jabuti em cima da árvore e alguém colocou lá. Exato. Alguém colocou o jabuti no sobe em árvore. Vem daí. E aí aprovaram o jabuti para que a própria associação pudesse fazer a verificação da biometria. Ou seja, o fiscalizado virou o fiscalizador. Cara, tem coisas que... Mano, que... E aí vem aqui, já tenho até alguns nomes aqui de quem apresentou e votou essas emendas. Tem a Fernanda Melchiona do PSOL, a Sâmia Bonfim do PSOL, Rogério Carvalho do PT. 11 deputados e senadores do PT apresentaram emendas para afrouxar a fiscalização em cima dessas associações. Então basicamente, você pega lá um aposentado, finge, né, frauda a assinatura dele para dizer que ele deu autorização para o sindicato ou para a associação fazer aquele desconto na folha de pagamento dele. Ele obviamente não fez aquilo, tem os descontos por vários e vários, tem uma quadrilha aí que fazia isso por 20 anos, né? Então, vários e vários meses, e agora a polícia descobre que o rombo é de pelo menos 6 bilhões e 200 milhões de reais. Aí a gente pode falar de um outro que foi descoberto recentemente, que é a fraude no consignado, que é aquele cara que é aposentado ou pensionista, e aí faz um empréstimo que é descontado diretamente no pagamento dele. Isso tem uma estimativa de que o potencial desse rombo seja de 60 bilhões, né? Ou seja, 10 vezes maior do que essa fraude que já é a maior da história do INSS de 6 bilhões do desconto das folhas. O discurso dos petistas é de que, não, só foi investigado agora porque foi o governo Lula que foi pra cima. Mas não, isso é mentira. Primeiro porque as investigações só aconteceram por causa da matéria do Metrópolis. O Metrópolis que levantou isso, o escândalo em primeiro lugar, e aí foi juntando, fazendo cada vez mais matéria, juntando cada vez mais provas, mostrando que o escândalo era cada vez maior, e aí chegou num ponto que não dava mais para ignorar, né? E aí a Polícia Federal, que já estava fazendo a investigação, vem a Controladoria Geral da União e atua junto, mas não tinha mais como ignorar. E veja, várias vezes o Lupe foi alertado, né, de que as fraudes estavam acontecendo e não fez nada. Inclusive antes de saírem as matérias, inclusive em reuniões oficiais. Por isso que ele caiu. Por isso que ele teve que pedir demissão. Porque se tivesse tudo certo, se não tivesse problema nenhum, se na verdade estava acontecendo a fraude antes, e agora o governo foi sério, foi responsável, foi lá, investigou e responsabilizou as pessoas, por que o ministro da Previdência teve que se demitir? Ele é inocente, a culpa é do governo passado, mas aí o que aconteceu? Em julho de 23, foi o primeiro alerta formal. Teve uma reunião oficial do Conselho da Previdência e um dos conselheiros avisou: ô ministro, tá tendo esquema. Aí o ministro falou: não, beleza, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Aí, aliás, nessa reunião o Lupe falou: legal essa sua denúncia, mas não é o tema da reunião. Vamos marcar uma outra reunião pra falar disso. Essa foi a desculpa do Lupe, né? Aí depois teve uma reunião... que só voltou esse tema a ser discutido em abril de 2024, quando
já estava estourando, né, as operações e quando a imprensa já estava falando muito do assunto. Mas aí já era tarde demais para fazer qualquer operação abafa ou para tentar reverter aquilo que já tinha acontecido. Então, ele foi avisado pelo menos um ano antes das coisas acontecerem, não fez nada e quando chegou na hora quis posar de vítima junto com o governo Lula, dizendo que não, se o roubo aconteceu antes, a gente não sabia e quando soube começou a investigar. Não começou. Na verdade, mais uma vez, a imprensa levantou quando ficou insustentável, aí que o governo... A matéria da Metrópolis. Exato. Essa aí foi a primeira... essa aí foi a primeira matéria que fez com que começassem as investigações da Polícia Federal e, inclusive, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, começasse a investigar também, como o Arthur colocou. Isso aí, se eu não me engano, é dezembro de 23. Essa é de dezembro de 23, né? Que ela fala dos descontos esquisitos. E depois ela fala do pico, né? De arrecadação. Porque, né? E o negócio é tão descarado, cara, que quando você vai ver, assim... como que é podcast, dá tempo da gente falar, né? Quem falou do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, o negócio, assim... O negócio é descarado, cara. Os caras nem disfarçam, né? Então eu vou dar um exemplo pra você do que aconteceu no Sindinap. Que, aliás, o nome é muito bonito, né? É o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Eles querem cuidar desses idosos, né? Que é presidido pelo Frei Chico, irmão do Lula. Olha só, em 2020, tá? Esse sindicato ele arrecadava por volta de 23 milhões de reais por ano. Em 2024, eles tiveram um momentinho aí no faturamento. Afinal, a economia tá boa, né? Tá tudo maravilhoso. Eles passaram para 154 milhões, velho. Porra. Tipo, cara, os caras nem disfarçaram. Tipo assim, estamos faturando quanto? 24 milhões? Não. Dá um gásinho aí, vamos, né? 154 milhões. Cara, os caras nem disfarçam. Quando você pega aqui a Contag e a Conafer, né, que são as ligadas ao MST, que os nomes também são muito bonitos, né? Isso o que é, Lene? É a comparação, né, dos descontos. Ah, sim, mas esses são os descontos gerais, tá? Esses são os descontos da soma, é isso? Tô conseguindo ver, tá cheio de coisa na frente, mas é isso, né? É alta de todos. Desconto anual. Mas quando você pega a organização individualmente, você olha, cara, por que você arrecadou tanto? Você vê que não tem sentido. Então vamos pegar, por exemplo, né? Eu adoro esses nomes. A Conafer, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores de Famílias Rurais. Né? Não é coisa mais legal? Descobriram, a Polícia Federal e a CGU descobriu, inclusive, que teve liberação ilegal em lote para contribuições. Então, em vez de os caras irem liberando um a um, eles pegaram um lote, aprova, e aprovou. E aí, cara, eles foram atrás de alguns desses aposentados para falar... Você autorizou alguma coisa? Né? E foram fazer uma pesquisa. De repente está tendo, né, um mal entendido. Realmente as pessoas às vezes estão realmente querendo contribuir para essas associações. E aí basicamente, cara, você tem algumas associações onde 100% das pessoas não autorizaram a contribuição. Simples assim, 100% das pessoas não autorizaram. Tipo, você não encontrou uma pessoa que falou, não, eu quero contribuir para essa associação. Simplesmente não existe. Né? Então, assim, o negócio é descarado. Eu apontei aqui, são 13 casos emblemáticos, tá? Um maior que o outro. A Contag, hoje, ela é presidida por um ex-vereador e ex-vice-prefeito do PT, né? E a Contag fez, né, uma das coisas que a polícia identificou é que a Contag fez um pedido para, de uma vez só, adicionar 35 mil pessoas, né, 35 mil aposentados e pensionistas para fazer o desconto da Contag. Né? Aí, o procurador do INSS, né, um dos advogados do INSS, falou: não faz sentido liberar 35 mil pessoas assim sem fazer nenhuma checagem. Só que aí o procurador-geral do INSS, que é o advogado-chefe, libera, fala: não, a gente não precisa checar. Manda direto pro DataPrev, que é o que faz o processamento de dados lá para a Previdência, e liberou 35 mil para a Contag sem checar um único nome se de fato essas pessoas tinham dado autorização. Né? Então, quando o Arthur coloca que não se deram nenhum trabalho de fazer parecer uma coisa correta, lista, foi escancarado assim mesmo, assim, com o próprio corpo técnico, o próprio advogado do INSS falando: não tem razão para fazer isso, é ilegal. Aí vem o chefe dele e fala: tá bom. Não, pra você ter uma ideia, eu vi aqui um caso concreto que eu achei. Ó. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, são sempre esses nomes maravilhosos, né? Ele não tinha nenhum afiliado até 2022.
Então, a CBPA era uma confederação de trabalhadores de pesca e aquicultura que até 2022 simplesmente não tinha nenhum afiliado. Ela existia e não tinha nenhum afiliado. De repente, em 2023, ela passou a ter 340 mil afiliados. Pois é. Do nada, em um ano, 340 mil pessoas falaram: acho que eu vou me afiliar a essa associação, né? E aí, um outro caso concreto que eu achei aqui é o seguinte: quando você pega, por exemplo, a Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS, mesma coisa também. Ela começou suas atividades em 2022, faturou ali alguns milhões de reais, né? 1,2 milhão de reais. Em 2023 ela já estava faturando 40 milhões de reais. O que esse cara fez? Isso é um dos exemplos de como o próprio INSS se beneficiou disso, essas pessoas. Eles pagaram o escritório de advocacia de um cara chamado Eric Fidelis. Ele é filho do André Fidelis, que é ex-diretor de benefícios do INSS. Então, basicamente, você tinha um diretor do INSS. Tá? Ele saiu do INSS, né? Não, estou saindo. Aí o filho dele, coincidentemente, é contratado por uma associação que começa de 2022 a 2023 a ter 340 mil associados. Que coincidência, não? O cara tem uma associação, ele contrata os serviços advocatícios do filho do diretor do INSS e de repente ele estoura de contribuição associativa. Cara, é um negócio assim... Eles nem disfarçam, cara. Eles nem disfarçam, né? É aquele negócio meio Sérgio Cabral. Me paga uma propina em academia aí só pra dar uma variada, vai? Só pra eu falar que eu fiz. Eu não tenho nem palavras mais pra falar isso. Esse gráfico aí que o Leni colocou. Isso aí é o aumento dos recebimentos do sindicato que o vice-presidente é o irmão do Lula. Você vê ali, ó, que passou 2014. de 2020, aí aumentou 2021, aumentou 2022, aí tem um salto de 2023 e 2024. Né? Então, ó, é verdade que o escândalo você vê aí, ó, que como é 2020 para 2021, você vê que também já tá bizarro ali. Aí vai para 2022... Aí aumenta ainda mais em 23 e em 24. Coincidentemente, o vice-presidente é irmão do presidente da República. Coincidentemente, quando o presidente da República assume o cargo, você tem os aumentos de 23 e de 24. Cara, eu vou te falar, bicho. E mais uma vez reforçando, em 19 tem aquela medida provisória que foi enviada para que os descontos fossem fiscalizados ano a ano. Aí vem o PT e o PSOL, apresenta uma mudança na medida para que os descontos fossem feitos de 3 em 3 anos. Aí em 2022, salvo engano, 2021, eles conseguem aprovar aquele jabuti para não ser verificado nunca, nem de ano em ano, nem de 3 em 3 anos. Aí você vê o salto. Pois é, o governo do PT, uma medida do governo do PT foi diretamente beneficiadora desses esquemas de corrupção, cara. Mais uma vez. Né? Enfim. E aí, eu acho que uma coisa importante que todo mundo quer saber. E aí, como é que vai ser instalada a CPMI? Primeiro, já tem o número de assinaturas necessárias, tem o fato determinado, tem a data. O primeiro ponto, por que não é instalado na Câmara? Por que não é CPI? CPI é quando são só deputados participando, não tem senadores, né? Porque o regimento da Câmara... Tem senadores, como chama? CPMI, mista, comissão mista, comissão parlamentar mista de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito só deputados, mista de inquérito tem os senadores, porque mista porque mistura deputados e senadores. Por que não dá para ser CPI? Porque CPI tem fila. O regimento da Câmara diz que o presidente precisa despachar e criar CPIs na ordem que elas foram apresentadas. Tem outras 7 na frente. Ou seja, e só podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara. Então, mesmo que o presidente da Câmara decidisse abrir 5 CPIs ao mesmo tempo, ainda não chegaria na CPI do INSS, porque ela está em 8º lugar, salvo engano. Né? Então, a gente precisaria ter 5 CPIs funcionando durante um ano e depois abrir outras 2 para abrir a terceira só no ano que vem. Então, por isso que não dá para fazer na Câmara. Então, a nossa estratégia foi fazer a CPMI, apresentar essa mista para que pudesse furar a fila e a gente conseguisse abrir. Qual que é o problema? Estamos dependendo da boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, aliás, vamos lembrar, né? Não votei no Hugo Mota, obviamente não votei no Alcolumbre também, que eu não sou senador, mas também me posicionei contra a eleição do Alcolumbre, mas PL e Bolsonaro fizeram acordo e votaram, né,
tanto no Hugo Mota como no Davi Alcolumbre, dizendo a desculpa, né, de que, olha, se a gente for votar num candidato derrotado, nós não vamos ter cargos na mesa diretora, que é basicamente assim, ter mais assessor. Eu não vejo como isso pode ajudar a oposição. Eu vejo como isso pode ajudar os senadores a ter mais cargo agora. Eu não vejo como isso ajuda a população que quer ver uma oposição séria ao governo do PT. Mas vamos lá. Em troca desses cargos e em troca de presidências de comissão. Que, sendo muito sincero, hoje... presidência de comissão não tá valendo muita coisa, né? Você, presidir a comissão de educação, presidir a comissão de saúde, porque os projetos mais importantes, o presidente do Senado leva direto pro plenário do Senado, não deixa passar nas comissões. Os projetos mais importantes, o presidente da Câmara manda direto pro plenário da Câmara, não deixa passar nas comissões. Então, assim, fizeram essa barganha. E agora, né, eu vejo muito bolsonarista falando, olha lá, o Davi Alcolumbre tá trabalhando junto com o governo Lula. Vá! Vocês realmente achavam... Vamos lá. Vocês já passaram pela administração do Davi Alcolumbre no governo Bolsonaro e disseram que ele foi um sabotador do governo Bolsonaro. Aí vem o governo Lula, vocês fazem um acordo pra votar nele, ele diz que não vai pautar anistia antes de ser eleito. Ele diz... né, explicitamente que tá na presidência, ele vai pautar e vai ajudar os projetos do governo a avançar. Aí quando ele assume a presidência e faz avançar os projetos do governo e defende os interesses do governo, a gente não sabia. Bom, então assim, primeiro acho importante a gente deixar claro essa negociação que aconteceu, né? A nova presidência, essas eleições, né, pro presidente da Câmara e pro presidente do Senado aconteceram agora em fevereiro desse ano. E dependemos, para instalar a CPMI, da boa vontade do Davi Alcolumbre. Agora, existe, apesar do Davi estar atrasando o máximo para o assunto ficar mais frio e para o governo ter menos desgaste, a pressão é tanta que ainda assim, isso é a minha análise, ainda assim acho que ele vai ter que instalar. Agora, ele vai dar essa vantagem pro governo de esperar um mês e meio, né, para que o tema esfrie um pouco e a CPMI comece não com tanto gás que começaria se tivesse sido aberta quando o escândalo estourou. Com certeza. Né? Agora, eu acho que ele vai ter que instalar e aí a gente precisa estar atento para a estratégia do governo que vai mudar. Ela vai deixar de ser, não vamos deixar instalar a CPMI, porque isso eles não vão mais conseguir segurar. Vamos direcionar pro governo Bolsonaro. Aí vamos... Não só direcionar para o governo Bolsonaro, mas também tentar ter, porque a CPI ela tem um presidente, que é quem conduz os trabalhos, que é quem pauta, os membros da CPI falam, eu quero chamar tal cara aqui para depor. Eu quero pode pedir para colocar como investigado, pode pedir produção de provas, mas é o presidente que decide aquilo que ele pauta dos membros da comissão, aquilo que ele leva para voto, para de fato acontecer. Então, se eu, Kim, sou um membro da CPMI, eu apresento, olha, eu quero chamar aqui o irmão do Lula. Se o presidente da CPMI não coloca para votar, a gente nunca vai chamar o irmão do Lula. Então, a presidência da comissão é importante. O outro papel fundamental é do relator. O relator é aquele que vai ser responsável pelo texto final da investigação que a comissão vai votar. Então é o cara que junta todas as provas, faz a análise delas, junta todos os testemunhos e fala, olha, vamos indiciar, ou seja, vamos falar que esse cara aqui tem indício de que ele cometeu, que o crime aconteceu e que quem cometeu o crime foi ele. Então, e o relator é o único que tem liberdade para interrogar todos os investigados livremente. Então, quando eu te chamo para... Se eu te convocar lá como testemunha, Vilela, e eu for o relator, eu vou fazer uma pergunta. Você vai responder a pergunta, eu vou ter a possibilidade de rebater. Se eu sou um membro comum da CPI, da CPMI, eu faço a pergunta, eu faço várias perguntas, e aí você responde elas numa porrada só, e eu não tenho a capacidade de rebater, eu não tenho o poder de rebater. Só quem consegue fazer, eu pergunto uma coisa, você entra em contradição, aí eu consigo apertar a sua contradição, é o relator. Os outros membros perguntam tudo de uma vez e têm a resposta tudo de uma vez. Eles não têm a capacidade de rebater. Entendi. Então, por isso que o presidente e o relator são tão importantes. Aí qual que vai ser a estratégia do governo do PT? Tentar a presidência e a relatoria da CPMI. E aí começam a vir alguns nomes na
na imprensa, né? Eu já vi sair na Folha, por exemplo, que uma das relatoras que poderia ser aceita aí pelo governo é a Tabata, por causa do alinhamento com o governo, ou passar pro PSOL, passar para algum partido, passar por algum partido da base. Já ficaria do lado do governo? Já saiu notícia, já saiu notícia dizendo que ela poderia ser uma das escolhidas para ser relatora em nome do governo. Já saiu notícia em outro sentido também, dizendo que ela, apesar de ser da base do governo, ela conseguiria segurar só um pouco a barra, mas não 100%, porque ela não quer se queimar também, parecendo querendo ela ia ver a opinião pública. Querendo parecer 100% petista, como um cara do PT ia segurar a onda. Então, a estratégia deles agora é ter maioria na comissão para conseguir o presidente, para conseguir o relator. Então, o papel da oposição agora é ter o máximo de cadeira possível dentro da comissão para garantir a presidência, para garantir a relatoria, ou pelo menos garantir uma delas que dá um pouco de equilíbrio de forças. Eu, pessoalmente, já pedi lá no meu partido para que quando fosse instalada a CPMI, eu ser um dos membros, justamente porque no meu partido é um partido que tem gente de oposição, tem gente do governo, tem gente do centro. Então, se eu consigo já, dentro do meu partido, ocupar uma vaga, já é um governista, um cara de centro a menos que vai estar lá na comissão. O Alexandre Magno mandou aqui o seguinte, pergunta para o Kim e para o Arthur. Quem contribui hoje e pelas contas só poderá se aposentar nos próximos 10, 15 anos, vai conseguir se aposentar? Cara, muito provavelmente, primeiro, não com o valor que se você se aposentar hoje, não vai ser com esse valor. Você investe, velho. Não conte com isso. É isso, não conte com isso, porque assim, o máximo que você vai conseguir é se aposentar ainda com valor menor do que o de hoje.